Quantos passageiros planejam uma viagem, pagam as passagens até com antecedência, mas aí ocorre um imprevisto e é preciso desistir ou adiar os planos. Uma tarefa que pode dar muita dor de cabeça. A resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicada no último dia 3, deve ajudar a reduzir os transtornos, tanto em viagens interestaduais no Brasil como internacionais, desde que seja de ônibus ou de trem. No próprio bilhete, além do nome do cliente, a empresa tem que discriminar o número do CPF e dados como taxa de embarque e valores dos impostos. No verso, os bilhetes devem conter os direitos de quem vai embarcar. No caso de desistência, o cliente precisa comunicar à empresa por escrito até 3 horas antes do horário de embarque. Uma das novidades é quanto ao prazo de devolução do dinheiro. A empresa tem até 30 dias e o valor a ser pago ao passageiro é o correspondente ao do dia da devolução. A mesma regra vale para as viagens internacionais, seguindo a cotação da moeda no dia do reembolso. Se precisar remarcar a viagem, a taxa a ser cobrada não pode passar de 20% do valor da passagem. Quem precisa viajar com frequência agora sabe que tem um aliado a mais, se precisar mudar a data da viagem. Isso ajuda muito o passageiro, né? Porque o passageiro antigamente não tinha esse direito de reclamar, eles faziam o que queriam. Agora tem essa opção para nós, é muito bom. Eu vou até ficar atento a isso agora para procurar e cobrar esse direito. Porque a medida que eu cobro para mim serve para todos. Se você quer saber mais sobre isso, pode ligar, mandar pergunta, torpedo, mandar o WhatsApp. O povo quer saber. Nós vamos agora ao vivo com a Gorete Santos. Ela está ao lado do conciliador do PROCON, que vai explicar para nós quais foram as principais mudanças que beneficiam o passageiro nessa relação com as empresas. Pois não, Gorete, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, a Eli, ao Galego, a todos que acompanham o Jornal do Piauí, porque há também mais novidades, além dessas que já foram citadas na reportagem. Quem vai nos ajudar a esclarecê-las é o conciliador Campelo Júnior, que está aqui ao meu lado. Bom, tem mais novidades além dessas, né? Por exemplo, atraso, se houver um atraso do ônibus, que direito que o cliente vai ter? Boa tarde. Bom, se o ônibus atrasar a partida em período superior a 1 hora, o consumidor vai ter direito a uma remarcação em outra empresa sem custo nenhum, ou seja, a uma reacomodação em qualquer que seja a outra empresa rodoviária. Ou então, se ele quiser desistir da passagem, ele pode pedir o cancelamento com a restituição integral daquele valor que foi pago. Essas são as principais mudanças relativas a esse tema. No caso de atrasar por muito tempo, tem uma resolução também, a partir de 3 horas, esse consumidor ele passa a ter direito, inclusive de hospedagem. Como é que vai funcionar isso? Sim, na verdade não é um atraso. Por exemplo, se no trajeto da viagem houver alguma pane, alguma falha no veículo que cause alguma interrupção da viagem, e se for por um período superior a 3 horas, como você acabou de falar, o consumidor ele vai ter o direito a alimentação após esse período e uma hospedagem sem custo algum para ele. Então essa também é uma determinação nova que a Agência Nacional de Transportes Terrestres está trazendo. Isso ela funciona tanto para aquelas as viagens interestaduais como internacionais, para que o consumidor não tenha prejuízo nesse meio termo. Nós falamos na reportagem que no caso de remarcação da passagem, a empresa ela pode cobrar até 20% do valor dessa passagem para o consumidor. No caso de uma desistência, ele vai pedir a devolução, ele precisa pagar alguma taxa? Sim, se ele deve comunicar por escrito a sua desistência à empresa de ônibus, aí sim ele vai ter direito ao ressarcimento de 95% do valor que ele disponibilizou para a aquisição da passagem, ou seja, o percentual que é admitido a título de multa compensatória e pela taxa da comissão da venda é de 5%. Então esse é o percentual máximo que ficou fixado em lei para que haja o desconto do valor que ele já tinha antecipado. E o prazo de restituição, antigamente não havia uma regulamentação sobre o tema. E a agência trouxe essa novidade. A empresa, a partir do momento que ele faz aquela solicitação, aquele requerimento inicial, ela vai ter um prazo de até 30 dias para proceder à devolução efetiva desse valor. Se não o fizer dentro desse prazo, o consumidor tem o direito de procurar o PROCON, aqui na rua Álvaro Mendes, e entrar com a reclamação para a gente poder agilizar essa restituição.
A resolução foi publicada na semana passada. Há um prazo de adaptação para essas empresas, porque nós tivemos hoje, por exemplo, lá no terminal rodoviário, olhamos os bilhetes continuam como antes. No verso, não há nenhuma especificação dessa lei. Tem um prazo para que essas empresas possam se adaptar? Olha, assim, já foi publicada, já está valendo. Agora, é natural que seja disponibilizado às empresas um prazo para de adaptação, principalmente na confecção dos bilhetes, né? A gente cita aqui a novidade também que foi trazida, que não foi mencionada, mas que foi trazida pela imprensa, é a questão que os bilhetes agora eles têm que ser nominais, com a especificação de todos os dados dos consumidores, como nome, CPF, enfim, para que ele possa, se houver a necessidade, em caso de perda ou extravio do bilhete, que ele possa tirar uma segunda via, o que ele vinha encontrando muitas vezes uma certa dificuldade. Não existia nenhum documento que ele pudesse provar que tinha adquirido aquela passagem, então dificultava muito a retirada da segunda via. Com essa nova regulamentação, os bilhetes agora eles são nominais, então a partir daí o consumidor já vai ter um cadastro previamente na empresa para que possa ser facilitado o ressarcimento e, consequentemente, que ele possa dar seguimento à sua viagem. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Amadeu. Gorete, eu queria saber o seguinte, aqui no Piauí, infelizmente, é comum que os passageiros andem acomodados de pé em muitos ônibus. Eu queria saber se essa resolução traz alguma novidade sobre esse tema. É possível transportar em ônibus interestadual, intermunicipal, gente em pé? Não, logicamente é questão de bom senso. É óbvio que as pessoas que existe a capacidade máxima do veículo, a lotação do veículo, seja de 20, salvo engano, o micro-ônibus até 20 pessoas, o ônibus até 40 pessoas. Acima daí já passa a ser como excedente, né? E existe, logicamente, a Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é quem cabe realmente estar fiscalizando o cumprimento dessa capacidade máxima, dessa lotação do veículo. E, logicamente, os órgãos municipais também, que tenham competência para isso, a SCTrans, no caso, também tem o poder de estar fiscalizando a lotação do veículo. Então, é lógico que é questão de bom senso e a lei regulamenta, o fabricante também ele traz a especificação da quantidade de pessoas máxima que deve ser transportada e que pode, e cabe aos órgãos fiscalizadores, logicamente, estar dando cumprimento ao que está determinado em lei. Bom, a com relação, Gorete, pois não, o que a lei traz com relação a pessoas com deficiência, idosos, pessoas doentes, que precisam de um cuidador, que esteja alguém junto com o passageiro. Existe alguma recomendação quanto a isso, com relação a valor de tarifa diferenciado? O que é que a legislação fala sobre esse assunto? Bom, assim, em relação existe o Estatuto do Idoso, que ele prevê uma quantidade de cadeiras e assentos que devem ser disponibilizadas ao idoso de forma gratuita, aquelas pessoas que têm maiores de 60 anos. Agora, em relação ao acompanhante, eu acho que isso aí ainda carece de uma regulamentação. Eu, particularmente, não tenho ciência se existe alguma regulamentação municipal ou estadual que trata dessa questão da disponibilização, ou pelo menos, como ele falou, uma questão de um desconto para que a pessoa possa ter direito a acompanhar o cadeirante, enfim, aquela pessoa que tem a necessidade. Mas, assim, o que se sabe é que existe o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Deficiência garante essa reserva, né? Eu acho que em torno de 5% é o percentual. Bom, essa resolução, ela especifica as viagens interestaduais e as viagens internacionais, claro, desde que seja de ônibus ou de trem, já que a agência de transportes terrestres. No caso dos municípios, essas viagens intermunicipais, elas não estão incluídas? Bom, assim, eu dei uma olhada no texto da resolução da NTT e, assim, realmente ele só menciona lá transporte interestadual e transporte internacional. Agora, é certo que o município ele faz parte do país, da União, enfim, é nacional, é uma regulamentação que deveria se estender, ou pelo menos por analogia deve ser feito dessa forma, até porque é uma situação que é benéfica ao consumidor e eu acho que não há que se falar em diferenciação, eu acho que é uma normatização nacional que deve valer tanto para o transporte internacional, interestadual, bem como o municipal, o intermunicipal. Muito obrigada, então, conciliador do PROCON, Campelo Júnior, pelas informações aqui ao Jornal do Piauí. Amadeu. Obrigado, Gorete, ao doutor Campelo. Olha...